agosto de 2023. Número lindo, né? 23, 23. 23 no começo e 23 lá mais para o fim. 2308, 2023. Maravilha, daqui a pouco eu vou contar o que aconteceu na localidade da Chibia, na província da Huila, bem próximo do rio Chimpupurrino. Vou falar daqui a pouco sobre algo que está a chocar a comunidade da Chibia. Mas como habitualmente na abertura do programa, aquela nossa habitual conversa, sabe aquela conversa? Sabe que semana é hoje, esta que estamos a viver? Que semana é? Quando me refiro a semana hoje, estou a dizer esta semana. Sabe que semana é? A semana do plim-plim, de ir no ATM, e alguns até já começaram. É também a semana de entregar o cartão, entregar o cartão à sua cara metade, a esposa lá em casa. Eu estou a falar de mulher séria, responsável. Não estou a falar daquela mulher lufa-lufa que dá dor de cabeça, porque você vai lhe entregar o cartão e olha, vai comprar unhas de gel. Não é dessa confusão. Estou a falar de mulheres sérias, responsáveis, maduras, que sabem como é que elas estão a tratar da vida. Por que tem de ser feito assim? Meu amigo, a gestão financeira do lar, antes de falar da gestão financeira do lar, deixa-me dizer por que colocamos, homens responsáveis como você e eu, colocamos o cartão à disposição da mulher. Porque é lá onde está o salário. E o salário representa 22 dias úteis de trabalho. Durante 22 dias você acordou muito cedo, hein? Passou por várias vicissitudes, alguns, às vezes até sem comer. Houve dias em que você não almoçou, você deu um litro, perdeu sangue, força de expressão, mas é exatamente isso, suor e muito do seu esforço. E então, no final do mês, em compensação, alguém lhe deu dinheiro por causa do esforço que você empreendeu. Ou seja, o seu dinheiro veio a partir do quê? Do seu labor, do seu esforço e do sangue derramado durante o trabalho. O dinheiro não é uma coisa qualquer, atenção. Esse salário não é uma coisa qualquer. Representa todo o trabalho que você fez nos 22 dias. O seu sangue está lá, naquele dinheiro. E é aqui onde a coisa depois engrossa. Quando você, e termino com isso, quando você tem a maturidade de entregar o seu cartão a alguém, é porque você tem muita consideração por essa pessoa. Você diz, está aqui o cartão, onde está o salário, fruto do meu trabalho, do esforço deste mês, está consigo. O seu sangue está a ser entregue a essa pessoa. Você não entrega esse sangue a qualquer pessoa. É porque essa mulher merece. Essa mulher merece. Representa efetivamente maturidade e responsabilidade na sua vida. Uma salva de palmas aos homens que entregaram os cartões. Epa, muito bem! Homens com H maiúsculo, na semana do salário entregam um cartão à esposa, à sua cara metade. Esses sim, merecem uma grande salva de palmas. Agora o homem que... Não, o cartão é meu! E depois vai ao 30 comprar cebola, tomate e etc. Por amor de Deus. Bom, autoridades policiais na província da Huila detêm mulher de 21 anos acusada de abandonar um feto sem vida próximo do rio. Queimadas fazem 3 vítimas mortais na província do Cuando-Cubango. Um dos membros desta família está internado no hospital provincial do Cuando-Cubango com cuidados reservados. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Já vamos a este assunto que fiz referência há bocadinho e que aconteceu na localidade da Chibia, bem próximo do rio Chimpupurino. E para daqui a pouco, mas antes vamos ao trânsito, porque chegou e vai fazer parte deste nosso trabalho de hoje o especialista na matéria, o professor Júlio Quental. Regi, já podemos olhar para as marcas do trânsito, mas antes quero mostrar-lhe uma coisa. Antes de irmos para o trânsito, ponha aquela voz, a voz que nós prometemos. Vamos lá ouvir aquela voz deste rapaz. Ponha.
precisamos mesmo de um campo que é para terminar com essas todas as brigas que têm acontecido, uma vez que nós não queremos mais continuar, né? Porque nós devemos lutar pelos nossos sonhos, não por jovens que ainda querem viver presos no passado, pegar katana para lutar. É educá-lo e lhe fazer compreender que na equipa é a sua segunda escola. É a sua segunda escola. E eu normalmente pauto para além de futebol, sento com eles e dou-lhes cultura geral, né, na medida do possível. Você vai ver daqui a pouco aqui no programa, no Ecos e Factos, estes jovens que você ouviu um bocadinho, que eu mostrei-lhe um só dos integrantes destas duas gangues que antigamente tiravam sono aos moradores bem próximos dos locais onde eles viviam. Mas hoje, as duas gangues rivais, hoje criaram um núcleo desportivo, criaram um ambiente salutar e agora partilham um campo de futebol. Para além de tudo, estão num aspecto melhor, estão numa vivência e numa convivência que, afinal de contas, é possível. Sabe o que eles estão a fazer agora? Andam de mãos dadas, andam abraçados na rua, conversam simpaticamente, porque agora são amigos. Ficou para trás o momento, a altura, o tempo, a época da violência, das lutas, de uau! Vai ver daqui a pouco na edição de hoje do nosso e vossos Ecos e Factos. Agora sim podemos ir para o trânsito, meu amigo, vamos embora. Professor Júlio Cantal, boa tarde, seja bem-vindo. Junte-se a nós para olharmos... Boa tarde, olharmos... Mário Santos, e aquele abraço efusivo para si, a esta magnífica equipa e a nossa vénia para os nossos telespectadores, Mário. Muito bem. E só para corroborar o que dizia, Kant dizia, tinha uma irmã que dizia: o que é que eu pretendo fazer da minha vida? É possível mudar. Nós é que temos que ter a força de mudar e acreditar que podemos fazer mudanças na nossa vida, Mário. Muito bem, vamos aguardar também pelas mudanças de alguns utentes da via. Do ponto de vista comportamental, não é, Mário? Exato. Essas imagens são da câmara que está nas imediações do complexo comercial do Palancas. Corretíssimo, Mário. Corretíssimo. Ora, vejamos. Bom, agora já estamos no outro ponto, Estrada do Zango em direção a Calumbo. Correto, Mário. Percebe-se ali, portanto, que há ali obras, não é? No pavimento, e ali existem cones a delimitar a zona onde estão as obras. E repare, Mário, está aqui este sinal. Um sinal triangular que indica o quê? A aproximação de um local onde há o perigo de se encontrar obras na via. Certo. Repare, Mário, que aquele sinal tem o fundo amarelo. Por quê? E aqui fazendo um pouco de pedagogia, estabelece o Código de Estrada que os sinais de caráter temporário, certo, devam ter o fundo amarelo. Certo. E as obras na estrada, obviamente, são temporárias, daí que o fundo é amarelo. Quer dizer que os condutores devem observar um conjunto de normas para que não violem a zona em que se encontram os cones. Este veículo fez aqui uma manobra e entrou para a zona dos cones. Se não for um veículo afeto às obras, cometeu uma transgressão, Mário. Percebe-se que ele imobilizou-se, serão alguns passageiros, mas vamos presumir... Vai seguir viagem. Correto, vamos presumir que seja um veículo... Aí está. Uma transgressão. Devia-se flashar a matrícula para passar a multa. Já é possível. Corretíssimo, Mário, porque na zona protegida pelos cones e estes sinais que ali estão, é interdita a entrada de veículos. E há mais dois, Mário. Há um ligeiro e mais outro lá à frente. É uma zona interdita. E repara, e alguns deles, se eventualmente alguma zona do pavimento estiver em obras e ceder e houver danos no seu veículo, terá coragem de vir cobrar responsabilidades à entidade que está a reparar. Quando há ali sinais a delimitar que ali é uma zona interdita em razão das obras. Temos que mudar de consciência, Mário. O professor não prestou atenção a um detalhe. Nós estamos estado a olhar para esta imagem. Correto. Não se apercebeu de nada ainda. Olha, dê uma salva de palmas à administração do município de Viana e eu já lhe digo porquê. A ausência daquele aglomerado, aquele aglomerado que estava aqui, né? De vendedores e vendedeiras. Saiu! Correto. Afinal é possível. Correto. Uau! E de ambos os lados, Mário. Sim. Nós temos dito, Mário, e algumas pessoas pensam que nós estamos a bater na venda ambulante. Não. É a venda desordenada em locais inapropriados que perigam a vida de quem exerce atividade. Exatamente. Porque nós gostamos, nós preferimos e nós até auguramos que as pessoas que exercem a venda na via, no fim, ou melhor,
a venda ambulante, no final do dia regressem ao encontro dos em seus segurança familiares, e paz. Corretíssimo, Exato. Mário. Porque eles têm responsabilidades, saem de casa para batalhar, para conseguir algo que é para os seus filhos. E é justo, Mário, que no final do dia reencontrem os seus entes que estão esperançosos de ver a mãe ou o pai que saiu de manhã para dar aquele abraço e depois há aquela filosofia, papai Ueza Nzalayabu, né? É O pai isso. chegou com alguma coisa E a fome foi-se embora. Mário, Muito bem. E então já se receber a notícia de que o pai já não voltará a casa. É triste. Aí é triste, Mário. Os nossos agradecimentos ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Muito obrigado. Com o vosso trabalho é possível fazer esta atividade de caráter social, o nosso serviço público. É a nossa intervenção para ajudar os amigos telespectadores que são Mário, utentes nas permita-me vias. só uma pequena... Olha! Nós vamos agora para outro ponto. Estamos a ver o viaduto do Zamba 2. Havia ali um posto inclinado, mas mais pronto. Mário, aqui o trânsito faz de forma fluida, num sentido e no outro. Há um ligeiro condensar de quem vai a descer, mas compreende-se em razão da interseção lá à frente. Agora, há aqui uma nota que eu tenho que bater, Mário, que são o esfumar das marcas. Portanto, a norma estabelece que as marcas rodoviárias devem ser visíveis. E nos termos do artigo 101 do Código de Estrada, diz que as entidades que têm essa responsabilidade devem tudo fazer para promover a colocação das marcas. Portanto, as raias oblíquas aqui embaixo, Mário, que têm a função de delimitar ou delinear o trânsito para passagens bem definidas, esfumaram-se. As marcas rodoviárias que legitimam o atravessamento de peões ali, esfumaram-se. As duas linhas contínuas adjacentes que vêm reforçar a proibição de ultrapassar na passagem superior, esfumaram-se. Mário, tudo deve ser feito para que haja reposição tempestiva, porque a ausência de marcas permitirá aos condutores fazer uma condução atabalhoada em razão da inexistência ou da exiguidade de marcas rodoviárias. Agora, não concorda com o comportamento, e nós já vamos aprender um bocadinho sobre códigos, regulamentos da utilização da estrada. Aqueles motociclistas que estão parados aí, vê o que eles vão fazer. Presta atenção a este motociclista. Este, pelo menos, vai recuar e parar aí. Mas há um que cortou, literalmente falando. Aquele condutor, mas este condutor. Olhem para isto. Diagonal. Olhem para isto. Repare, Mário. Agora, é o que eu dizia um bocadinho. Ele só veio dar razão ao que dizíamos. Estas raias oblíquas são delimitadas por linhas contínuas e indicam a proibição de parar, estacionar ou entrar na área por elas delimitadas. O condutor pode argumentar, não estão ali marcas. Estão marcas. Esfumaram-se, mas ainda se percebem algumas. Portanto, se reparar, Mário, a delimitação destas raias oblíquas por linhas contínuas indicam a proibição de entrar naquela zona. E os condutores aqui, o Mário disse muito bem, fazem esta manobra em diagonal. Outros sim, estes indivíduos estão estacionados de forma irregular. Certo, Mário? Aquele está de forma... Porque o estacionamento deve ser feito paralelamente, certo, ao lancil, não em diagonal. Em diagonal, só caso existam marcas delimitadoras que indiquem esta forma de estacionar. Na inexistência de marcas, o estacionamento deve ser feito paralelo ao lancil, no sentido longitudinal. Isso tudo acontece porque há muita gente que está na estrada, utentes da estrada, muita gente está a conduzir e, no entanto, não tem cartas de condução. Não vale a pena, nunca estiveram sentadas estas pessoas numa escola, numa academia, compraram as cartas, cartas vermelhas, compraram. Por isso é que nós aqui, para ajudar alguns telespectadores utentes das vias, que usam as vias como motoristas, nós estamos a dar, com a ajuda do professor Júlio Quental, não diria aulas, mas são conselhos. Correto, Mário. Por isso, eu quero pedir ao professor que nos ajude a perceber o que é que temos aqui. Corretíssimo, Mário. Portanto, o Ecos e Factos, no âmbito da sua responsabilidade social de informar e também formar, vimos trazer aqui algumas noções sobre circulação rodoviária. E até mais, vamos mais longe, Mário. Hoje quase todo mundo tem um smartphone. Portanto, e tem aquela aplicação Play Store. Quem quiser, entre para o Play Store, Mário, e baixa, tem lá um jogo que é Código da Estrada.al.
ele vai encontrar nesta aplicação, mas não precisa, só precisa de dados que é para baixar. Depois pode julgar, vai julgar o quê? Julgando e aprendendo sinais. Muito bem. Este sinal gráfico vertical é um sinal de prescrição absoluta, especificamente de proibição. Temos ali um automóvel, certo? Temos uma inscrição de 10 metros e 2 setas. Portanto, neste aplicativo aparece a imagem e aparecem as 4 hipóteses. E repare, este aplicativo tem uma vantagem que já simula os exames legalmente aprovados, Mário. Muito bem. Serão assim. Portanto, uma questão, um sinal, 4 hipóteses. Só deve assinalar a resposta certa. Portanto, e este sinal diz o quê? A resposta certa é a primeira, a C9. Trânsito proibido a veículos, trânsito proibido, C7. Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a 10 metros. Está bem, Mário? A primeira está proibida a veículos com altura superior, não é altura. A segunda, em inversão de sentido de marcha, não é. A terceira também não é. E a quarta é que é verdadeira. Trânsito proibido a veículos ou conjunto de veículos de comprimento superior a 10 metros. Está bem, Mário? É que é uma aplicação que permite julgar e aprender. E tem outras hipóteses, Mário. Muito bem. Hoje vamos ficar com esta, mas voltaremos nós durante a semana. Agora vai ser assim. Correto. Vai aprender sempre uma coisa. Cada dia tem esta hipótese, esta possibilidade. Corretíssimo. Professor, vamos só fazer um ponto e vírgula, o professor regressa um bocadinho lá mais para frente. Correto. E disponha sempre, Mário. Muito bem. Um prazer servir. Nós temos uma filosofia que é servir e bem servir, Mário Santos. Por essa razão, disponha. Disponha sempre. Muito bem. Bom, professor Júlio Quental, ele que é especialista em segurança rodoviária. Deixa-me, eu falei de algo que aconteceu na localidade da Chibia, próximo do rio Chimpupirino. Bom, muito obrigado, Roger. Olha, a história que vamos contar é uma história que mostra duas coisas. Primeiro, tudo que você faz na face da terra terá sempre um resultado. E aquelas mães estão a deitar fora fetos, bebês. Vocês pensam que não vão ser apanhadas? Vão! Esta mulher na Chibia fugiu, deixou um feto, fugiu. Pensou que nunca seria apanhada. Mas como há muita gente ainda atenta, denunciou. E é aqui que eu quero reforçar a ideia. Sempre que você vir uma mulher que esteve grávida e de repente aparece sem a barriga e sem bebê, denuncie já. Deve ter deitado fora uma criança. Denuncie. Porque a sua denúncia vai ser registrada e ninguém vai saber que foi você. Agora, termino com isso. O responsável desta gravidez. Porque há homens que de homens só tem cinto e calça. Vai ver nessa história. Vamos acompanhar essa história que eu já regresso. Roda, Regi. O caso rapidamente chegou ao conhecimento das autoridades locais, que iniciaram uma intensa investigação para encontrar a jovem responsável pelo terrível ato. As buscas foram feitas em diversas casas e bairros próximos à margem do rio, até que depois de 2 horas, a mulher foi capturada pela polícia. Foi possível, por via de uma denúncia, onde nosso piquete foi acionado e rapidamente as nossas forças fizeram-se ao local, de onde constatamos a existência do caso de um recém-nascido atirado ao relento e, sequencialmente, de uma ação de investigação, foi possível detectar e deter a cidadã em causa e daí então foi investigada, onde ela a posterior confessou. A jovem de 21 anos revelou que tomou esta decisão desesperada devido à falta de apoio do pai da criança, que se recusava a assumir qualquer responsabilidade. Segundo a mesma, o pai da criança a abandonou, inclusive alegou ter uma nova relação. O caso já foi entregue ao Ministério Público para o devido tratamento. Passos são os trâmites subsequentes, será apresentado ao Ministério Público para o tratamento daquilo que impõe a lei. Em uma
uma reflexão que deve ser feita sobre este caso que mexeu não só a Chibia, como a província da Huila. A jovem agora segue detida e as investigações vão continuar na Procuradoria. Enquanto isso, o feto que se encontra aqui na casa mortuária do Hospital Municipal da Chibia aguarda pelo enterro. As imagens são de Juscelino Canorte, Osvaldo Mendes, Cândido Samuquep, ATPA, na Huila. Um abraço, Cândido. Essa conversa de que eu tomei esta atitude por causa do pai, o responsável da gravidez. Não. Nós não podemos embarcar para esse tipo de lógica, pensamentos e discursos e aceitar isso como norma. Não. Ele comportou-se mal. Vou falar disso daqui a pouco. Mas vamos ter ali a menos a partir da cidade do Lubango. Podemos ter a Lia que vai dar-nos mais detalhes, mais dados relativamente a este assunto que é chocante. Você deixa 9 meses, uma vida, a conviver consigo, dorme e acorda com esta vida, 9 meses, e depois se descarta desta vida como se fosse um pedaço de papel. Lia, boa tarde. A rapariga está detida, o que é que ela argumenta? E o responsável da gravidez já apareceu, Lia? Hã? Estes rapazes, pá, homens que só têm calça e cinto, por amor de Deus. Força, colega. Boa tarde, Mário Santos, e boa tarde aos telespectadores nesta tarde de quarta-feira. Exatamente, pouco mais de 30 quilómetros daqui até o município da Chibia, província da Huila, onde o tal facto aconteceu. Aqui para o Ecos e Factos nesta tarde e saber o parecer exatamente desta instituição que defende o direito das crianças. Temos Isabel de Sá Nascimento, ela que é técnica de proteção à criança, para podermos ter mais dados sobre esta atitude de alguma forma reprovável a todos os níveis desta mãe. Isabel, boa tarde, bem-vinda ao Ecos e Factos. Esta é uma situação que viola o direito de uma criança que nem sequer chegou a vir ao mundo. Boa tarde, senhora jornalista, boa tarde, telespectadores. Realmente é uma situação que viola a todos os níveis os direitos da criança, no que tange o direito à vida e também, em consequência, o direito à esperança de vida ao nascer. Realmente não chegou a nascer. Teve contato, portanto foi ao local, o município da Chibia. A mãe alega que efetuou tal atitude porque temia que fosse abandonada pelo pai da criança. Ao que tudo indica, não é verdade, porque o pai nem chegou a ter conhecimento da gestação. Realmente, do princípio nós pensamos que fosse um caso de fuga à paternidade que tivesse levado a senhora a cometer tal ato. Mas das informações que tivemos, o suposto progenitor nem sequer teve conhecimento da situação, porque segundo ela mesma efetuou alguns contactos com o senhor e não teve sucesso porque o telefone dela está variado. Neste caso também podemos ver que faltou um pouco uma outra atitude por parte da senhora em procurar um outro tipo de ajuda. Já está aí o INAC para a defesa dos direitos da criança e podia ter procurado outro tipo de ajuda a nível governamental e não só de outras organizações que lhe podiam ajudar para o futuro sustento desta criança. Exatamente, senhor jornalista, estamos aqui nós, o INAC, né? Instituição que vela pelos direitos da criança, e junto dos outros parceiros, o INAC, por exemplo, o INAC Cunene, uma vez que ela alega que o progenitor encontra-se na província do Cunene, poderíamos evitar esforços de localizar o indivíduo e assim fazermos que ele tivesse a responsabilização para tal ato. A mãe também alega que foi uma situação espontânea, mas em depoimentos que tivemos acesso, vemos que na verdade foi um parto provocado, induzido. Como mulher, que opinião tem acerca desta situação? É um ato reprovável, porque realmente na entrevista percebemos que foi algo premeditado e reprovamos a todos os níveis esse tipo de comportamento e aconselhamos as futuras mães que recorram às entidades
responsáveis como a saúde, para prevenção, né? Prevenir é sempre melhor que remediar. Agora estamos aqui perante um caso de polícia e ela vai ser responsabilizada criminalmente, uma vez que já se encontra contas com a justiça. Algumas mães, particularmente adolescentes, acham que, portanto, a retirada de um feto sem este completar os 9 meses de idade não pressupõe, portanto, um crime, que de alguma forma elas podem fazer este aborto provocado e induzir o próprio parto, tanto imaduro como prematuro, e que isso de alguma forma não é crime. É crime, sim, senhora. Desde já apelar às mães e principalmente às adolescentes que têm esse tipo de comportamento, que este tipo de prática está tipificado no nosso Código Penal e essa pena, se eu não estou em erro, vai de 2 a 8 anos de prisão. Muito obrigada. Aqui as palavras de Isabel de Sá Nascimento, ela que é técnica de proteção à criança, afeta o Instituto Nacional da Criança, o INAC, e aqui o parecer, a posição desta instituição na defesa do bem maior que é a vida. Mário, nós estamos deste lado e vamos continuar a seguir este caso que já está entregue ao Ministério Público. Muito bem. Obrigado, Lia. Bom trabalho. O sorriso sempre lá. Uma verdadeira mãe que também está nesta altura a dar o melhor de si para que os meninos lá em casa tenham o seu calor. Este aqui é o exemplo de mulher. Esposa, mãe, cidadã, isso sim. Bom, agora deixa-me dizer o seguinte. Quando eu falei de alguns homens que só têm cinto e calça, como é que você vai envolver-se com uma mulher e depois não quer saber mais nada dela? Daí o que terá resultado, se resultou uma gravidez, não quer saber mais nada. Que tipo de homem é você? Que tipo de homem é esse que se envolve com uma mulher? Nesse caso ele diz que a mulher disse que ligou, tentou entrar em contato com o homem. Não. O que havia entre eles? Não, vamos tentar perceber isso também com a ajuda do sociólogo Nkanga Gomes. O que havia entre ambos? Boa tarde, seja bem-vindo, Nkanga. Boa tarde, Mário. Boa tarde, audiência TPA. Eu falava dos homens que estão numa relação e eles acham que a relação é a brincar. Não, quando existe uma relação homem-mulher e há envolvimento físico entre ambos, homem e mulher, e só pode ser homem e mulher. Aqui não há confusão de homem com homem, mulher com mulher, isso não existe. Relação entre eles, homem e mulher, é porque virá daí um feto. Ou seja, o homem tem de ser responsável e acompanhar todo este processo. Agora, também há aqueles casos em que há meninas atrevidas, não é o seu caso, sabe, ela tem noção, sabe que aquele fulano é casado, tem a sua família, mas vai! Nkanga, vai, aceita! Ela conhece, inclusive, conhece a esposa do senhor. Às vezes até são casos de vizinhos, mas vai, aceita. Sim, Mário. E depois temos cenas do género. Mais uma vez, grato pelo convite. Aqui primeiro fazer uma análise jurídica muito rapidamente, que aqui enquadra-se no artigo 204 o comportamento da jovem, que é mesmo abandono de recém-nascido. Esse aqui, o epígrafe, está no nosso Código Penal. Abandono de recém-nascido, está lá o epígrafe. Artigo 204, é um comportamento criminal mesmo, condenável, que de facto a polícia está, enquanto garante a legalidade, atuou com base na denúncia e então a menina vai ser entregue a um juiz de garantia após sair do Ministério Público. Do ponto de vista social, é um comportamento reprovável, condenável, e que de facto põe-se a vida humana em causa, neste caso do recém-nascido. Aqui não há nenhuma condição que justifica, nenhuma razão objetiva para que a jovem pudesse abandonar o seu filho, porque ela não é louca, ela não está com perturbações mentais, não é? Excepto esta variável. Ela está lúcida e de facto foi então deitar e abandonar o seu filho. Não poderia o feto, infelizmente, ela forçou o parto. Exatamente. Ela forçou o parto, ou seja, na verdade o comportamento é mais horrível do que estamos aqui a pensar. Ela quis mesmo livrar-se da criança, deste peso, deitar fora. Exatamente. É reprovável. Agora aqui, é fundamental que as nossas irmãs devem ter uma consciência que é a seguinte: o namoro é mesmo um processo. Mas infelizmente as nossas irmãs não namoram.
As nossas irmãs, ultimamente, ficam por desejo sexual e por interesse material, econômico e financeiro. Às vezes até com homens que elas acabaram de conhecer numa festa. Miseráveis. Só porque ele dançou muito bem, pronto, vamos embora. Exatamente. A própria jovem miserável, o próprio jovem miserável envolve uma questão de prazer, não é? E o prazer tem consequências. Uma das consequências é esta. Provavelmente, ela não conhece quem é o rapaz que ela envolveu-se, o próprio rapaz nem sabe que ela ficou concebida, cria-se aqui uma confusão social e acabamos por cair aqui nesse comportamento totalmente reprovável. É importante que as meninas devem, de facto, escolherem os homens que elas querem, não é para namorar. Namorar é um processo, é passear, conhecer-se, contar história, falarem do futuro, falarem da escola. O namoro é um processo, não é fazer sexo, não é. A juventude faz sexo, não namora. O namoro é isto, é conversar, passear, conhecer a família do jovem, se são de que origem, a menina, a personalidade, o comportamento, para ver se ao longo dessa relação do namoro, que é a preparação para o matrimônio, se resulta alguma coisa, se há para ver ruptura. Mas os jovens não namoram, fazem sexo. E quando fazem sexo, também não se previnem. A menina fica grávida, o jovem nem sabe que ela está concebida. Como ela tem vergonha e ela tem um conjunto de amigas que têm experiência em ter gravidezes ocultas, não é? Vão aprender essas técnicas e depois ela diz que o pai nem sabia. É óbvio que o pai nem sabia, porque ela não namorou. Ela envolveu-se por prazer, queria dinheiro, ou foi à festa, ou ele dança bem, como dizem, então na drena, permita-me aqui usar esse vocabulário, que é que os jovens utilizam por prazer. E termina-se nisso, é uma consciência miserável, é uma consciência desgraçada, que nós chamamos aqui neste país, e que de facto a juventude deve mudar de pensamento. Aquelas mulheres que ainda detêm estes valores, é importante partilhar essa experiência com as demais mulheres, porque a vida não é feita por essas etapas, a vida é feita por regras, não é? Senão vamos acabar por ter aqui condutas muito negativas. Por parte dos homens, para terminar, Mário, há homens também irresponsáveis que envolvem-se em prevenção, não querem saber da consequência da menina e também estes rapazes têm uma conduta reprovável, devem evitar esse tipo de conduta. Se já vai fazer erradamente, então usar prevenção, não estamos a incentivar, mas nós não andamos com a juventude. Então, aqui é importante que possa essa consciência da prevenção para evitar isto, não é? Bom, olha aqui para esta imagem. Não vai embora, Nkanga, vai ajudar-nos a olhar para um outro assunto. Olha para esta imagem. Foi apanhada. Ela, na calada da noite, forçou o parto, pegou no feto, no rio, à beira do rio. Pronto. Ninguém viu. Não, bem apanhada. Está aí a senhora, 21 anos de idade, bem apanhada, toda ela bem vestidinha, uma ganga maneira, um blusão como deve ser, né? Olha, lá em casa, deixa-me dizer o seguinte, se você estava a pensar em fazer o mesmo, você vai ser apanhada. Se você já estava a pensar em abortar também, deitar fora o feto, porque o pai, o homem só me engravidou, não quer saber, agora vou deitar fora, você vai ser apanhada também. E deixa-me, ponha o número 15015. Esse é o ex-criança, põe aí, 15015. É exato, esse número mesmo. Esse número. Se você vir no seu bairro uma mulher que ainda ontem estava grávida, hoje a barriga foi-se embora, não é magia. Não é magia, ela deitou fora aquele feto, ou aquela gravidez, ou o bebê, deitou fora. Então denuncie, use esse número, denuncie já. Não podemos permitir esse tipo de comportamento. E quanto a isso, vamos repreender esse comportamento. Vai! Chicote! Vai! Neste comportamento tem que ser repreendido. E agora tem de ir mesmo presa, ela tem de ir para a cadeia, até porque já confessou. Agora veja, Nkanga, nós estamos a falar de um caso de uma mulher que tentou livrar-se de um feto, não é? De um feto, é mesmo uma vida. Há mulheres que não sabem, a partir do primeiro momento em que o óvulo é fecundado, já é uma vida, segundo a Bíblia. Já é uma vida. Ah não, só tenho um dia, posso abortar. É uma vida. Cuidado, cuidado. Mas muito cuidado com esse tipo de brincadeiras. Raparigas que têm 15, 16 anos já tiraram 4 gravidezes. Cuidado com esse tipo de brincadeiras. O sexo não é
como se estivéssemos a escovar os dentes. Disse aqui há bocadinho Nkanga Gomes, é um ato responsável. Por que estou a falar isso? Porque uma jovem, na flor da idade, essa até deu à luz ao bebê. Mas porque o pai do bebê também é adolescente, jovem, sei lá, ainda não está na casa dos 20, tem 19 anitos só. Isso é grave, isso mesmo é grave. Ela deposita o bebê na unidade hospitalar e porque o pai dela, que é avô do bebê, levou a filha. Levou a filha. Que pai é esse? A filha dele deu à luz uma bebê e disse, não, deixa ficar a bebê com o pai, foi-se embora. Espero que seja só uma denúncia. Porque se não for uma denúncia, você, que é pai, e que devia dar exemplo à sua filha, por amor de Deus, você atingiu o estado mais alto, nem vou usar aqui o adjetivo, por amor de Deus. Mas vamos ouvir, dito pelo pai da criança na primeira pessoa. É de partir o coração. Roda. Ele é um bebê de 2 anos. Eu julgo, arroz que na vida, só quero uma ajuda. Quero tanto ajuda, não quero esse bebê. Já fomos até na polícia, fomos na OMA, fomos nos lugares menores, a mãe nunca apareceu, nem peço para o bebê nem está a voltar. Se ficar mais tempo e eu a cuidar do bebê ela voltar, acho que ele vai ter acesso ao bebê. Isso é doloroso. Nós temos aqui gente adulta a levar para a fatalidade crianças. Esta é uma criança que nós vimos nas imagens, que tem um bebê no colo. É uma criança a cuidar de um bebê. O que ele vai fazer com esta criança? E mais, aproveito para que o Nkanga nos ajude nesse sentido. E mais, quando está com a mãe, porque eu vi, ele tem uma coisa na mão, deve ser quiçangua, né? E deve estar a dar quiçangua ao bebê. Quando está com a mãe, a sociedade tem mais espaço de manobra para ajudar o bebê. Com o pai. Sim, Mário, eu quero aqui fazer um enquadramento. Isso é a consequência. A primeira nota olha, aqui... surgiu a confirmação de que é mesmo quiçangua. Ele está a dar quiçangua ao bebê. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Exato, é uma situação, infelizmente, aqui bastante negativa. A primeira nota é: as famílias angolanas devem dar instrução de educação sexual aos seus filhos. Porque a chave que aparece na tela com o bebê é uma vítima, é um jovem. Mas, infelizmente, sabe o que está acontecendo, Nkanga? Sim. Quando os mais novos começam a apresentar comportamentos desviantes, os pais aplaudem. Quando os mais novos começam a dizer palavrões, o pai acha que o filho dele é da moda. Não, esse é meu filho. E ele a dizer palavrões, esse meu filho é mesmo assim. Hã? Sim, Mário, isso é uma incompetência, é uma incapacidade mental do pai, porque os pais angolanos, alguns também são incompetentes, não é? São incapazes de compreender alguns fenómenos. Ele orgulha-se pelo ridículo do seu filho, mas é uma ignorância e vamos ponderá-lo, porque também ele provavelmente tem lacunas. Mas aqui é fundamental que as famílias angolanas passem instrução de educação sexual aos filhos. Na medida que vão crescendo, vão mesmo explicar-nos sobre educação sexual. Filho, tu já estás a crescer, és adulto, tu já tens um processo da maturação dos teus órgãos. Se envolvesse com uma menina, tu vais a engravidar e vais pôr o teu futuro em causa, em risco. Estás a perceber? Sabe qual é a consequência? Não vais poder estudar, vais poder trabalhar prematuramente, um trabalho miserável, e que te vão pagar uma ninharia que nem vai dar para sustentar o seu filho e a mãe do seu filho. Educá-lo nessa perspectiva, até mostrá-lo mesmo preservativo. Não estamos a incentivar, mas às vezes é fundamental prevenir. E as igrejas, onde é que entram? A igreja também está aqui na sensibilização moral, mas, Omar, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ver uma realidade, uma sociedade real. A igreja fala, e é fundamental, porque a igreja reserva a moral da sociedade.
Mas no final das contas é o indivíduo que de facto deve acautelar-se dessa instrução. Por isso é que nós temos que educar o filho, a nossa filha. Olha, filha, tu já estás a menstruar, tu já és uma mulher, tens uma primeira menarca. Não podes te envolver com o rapaz sexualmente. Na medida que vai crescendo, mostra-lhe a imagem mesmo. Uma instrução para tu sair do tabu. Mostrar-lhe a imagem, ela fica assim. Quando a mulher fica grávida, a transformação biológica. Se ficar grávida, a filha antecipadamente vai pôr em causa o seu futuro. E educando as crianças sexualmente. Para que nós possamos evitar isto. Olha a consequência. O pai é o irresponsável que foi ter a filha do hospital. Porque o mal já foi feito. E quando o mal é feito, devemos o quê? Dar o acalento, dar o apoio. Levar o neto, unir as famílias e acompanhar esses adolescentes. Porque ele falhou antes da gravidez surgir e agora quer corrigir o erro com um erro maior. Exatamente. Nós devemos dar apoio aos meninos, não é? A este menino, a família deve apoiá-lo, porque é um neto. O pai também da menina que levou a mãe, não é adolescente, deve apoiar para que de facto essa vida tenha um desenvolvimento agradável e salutar. Porque o mal já foi feito. Agora aqui precisamos remediar para que de facto reduzamos aqui os efeitos das consequências. Muito bem. Olha, para esta câmara, o avô daquele bebê que está no colo, o pai da menina que deu à luz, vamos conjecturar que seja uma bebê que deu à luz a uma outra bebê. Você como pai, ao ir retirar a sua filha, se for verdade, a ir retirar a sua filha daquele ambiente e deixar o seu neto, há mais probabilidades de ser seu neto do que neto da parte do rapaz. As probabilidades são muito maiores. Você retirou a sua filha. Qual é o objetivo? O que é que você tem na cabeça? Avó! Avó! Se vocês conhecem o avô daquele bebê, falem com ele. Ponham juízo na cabeça desse senhor. Não fique chateado comigo, deve ficar chateado consigo próprio. A altura... Deixa a fotografia. Olha para o rosto do rapaz, ele não sabe o que fazer da vida. Ele tem aqui no biberon que sangua. Ele está aflito, está a pedir socorro, está aflito. E você, pai, avô desta criança, vai até o hospital, tira a sua filha que é mãe desse bebê, a sua filha é mãe desse bebê, por amor de Deus, você leva a mãe do bebê e deixa o bebê com o rapaz. Se ele raptou o bebê, então você deve detê-lo já, com a ajuda das autoridades. Oh pai, Gaco de ono, gaco lessa meus sapatos. Não faz isso. Não faz isso. Xinga paeto. Não faz isso. Não faça isso. Mário, permita-me só para concluir, é importante que a família desse jovem, também do menino, não é? Possam agora apoiá-lo também, porque se o avô também que é o irresponsável, é um comportamento reprovável, está a ser um irresponsável e até põe em causa a sua idoneidade, a idade, é vergonhoso, não é? Por isso é que aqui até os anciãos já estão a ser postos em causa. É importante que a família deste jovem apoie o menino mesmo, recebam o seu neto. Se este avô que levou a filha, esse senhor irresponsável, que tirou a filha do hospital, que nem perguntou na filha dele se quer o filho dela, está lá a tirar um direito de maternidade que é dela. Agora, a família deste menino deve apoiar este menino, receber o seu neto e apoiar a criança para que, de facto, ela cresça com sanidade e que não cresça como um menino com perturbações. O número 15015, faz favor, põe aí. Vocês que conhecem este rapaz, vocês conhecem, viram esse rapaz muitas vezes a ir para a casa da namorada. Liguem para esse número e digam: nós conhecemos a casa do avô. Ele vive aqui no nosso bairro, o senhor. Venham buscá-lo, as autoridades têm que ir lá buscar esse senhor. Isso é um crime. Muito obrigado, Regi. Bom, olha, meu amigo, os jovens afinal podem ser recuperados.
estes que estão no mundo do crime, eu sou daquele tempo, não é saudosismo nem nada, sou daquele tempo em que jovens, na faixa etária dos 12, 13, 14 anos, o que é que eles faziam depois da escola? Ficavam no bairro a jogar futebol. Campo do Felício, campo nas imediações do mercado do Nuno, no Prenda, 13 de setembro no Cazenga, campos que foram utilizados para produzir grandes jogadores de futebol. Sabe o que é que fizeram com estes espaços? Venderam, construíram lá edifícios, fecharam todos os espaços de entretenimento e recreação para os jovens. Então os jovens agora, que antigamente jogavam a bola e punham lá toda a energia, vão para onde? Partir vidro, assaltar isso, fazer aquilo. Hã? Bom, felizmente existem pessoas como Ernesto Xongolola. Sabe quem é o Ernesto Xongolola? O Tichó. Felizmente existem pessoas assim. Ele e mais alguns cidadãos de bem estão num projeto de recuperação destes jovens. Jovens que na Vila das Ideias, Cacoaco, setor 1 e 2, faziam lutas de gangues e por coisas fúteis. Lutavam por causa de uma panela de feijão. É verdade. Panela de feijão, garfo, pufa, faca, pufa. Pensa que estou a exagerar? Vai ouvir na peça. Garfo no olho, garfo na nuca, na cabeça, por causa de uma panela de feijão. Vamos a essa história que eu já regresso. Roda, Regi. A luta de grupos rivais nos bairros periféricos de Luanda são cada vez mais frequentes. Um dos casos aconteceu na Vila das Ideias, município de Cacoaco. Jovens do setor 1 e 2 entraram em fortes pancadarias por conta de 10 mil kwanzas e uma panela de feijão. Os jovens chegaram, queriam que nós tivéssemos que pegar, desentregar 5 mil kwanzas e a panela. Nós falamos também, não, isso não vai acontecer. Outro pega, já me dá um reto, eu também não admiti, também lhe dá um reto. Ele pega, puxa o garfo, eu também pego um garfo, ele me pica com um garfo, também lhe pico com um garfo. Outros vêm, nós comemos só 4, eles eram 7, vieram já, ficaram malucos, eles tiraram katana, deram com o bloco da cabeça. Eles, tipo, quando se drogam, eles só gostam de procurar pânico. Já me agarraram aí. Até 50 casas eu entrar no bolso para comprar bolacha, me tiraram do bolso. Desta luta, 3 ficaram gravemente feridos, sendo que um teve a katana encravada na cabeça e por isso chegou a estar em coma durante algum tempo. Ainda se encontra nos cuidados intensivos numa das unidades da capital. Já quando tipo, era assim, se pegasse assim, a escorrer sangue. A luta entre os grupos é feroz e a intervenção da polícia é quase sempre necessária. Mas, casos há que a solução encontrada para estes conflitos está distante do uso da força. Precisamos mesmo de um campo que é para terminar com essas todas as brigas que têm acontecido, uma vez que nós não queremos mais continuar, né? Porque nós devemos lutar pelos nossos sonhos, não por jovens que ainda querem viver presos no passado, pegar katana para lutar. E o exemplo vem deste cidadão, Ernesto Xongolola, ou simplesmente Tichou. O nosso principal foco é esse, ocupá-lo nos tempos livres. Os jovens, quando tiverem uma ocupação, a direção de cometer o mal lhe fica um pouco à esquerda. Então, essa é a razão que vamos dizer que o crime zero para Angola seria melhor. Para unir irmãos outrora desavindos, usou nada mais, nada menos que uma simples bola. É educá-lo e lhe fazer compreender que na equipa é a sua segunda escola. O Rei Futebol foi a estratégia montada para servir de motor de busca de novos talentos e de fortalecimento da Irmandade. Pois claro, sabemos que aqui nas periferias tem jovens com vontade de jogar e a partir desse cardápio estender para outros pontos, porque sabemos que as periferias não estão só aqui em Luanda. No Rocha Pinto, outro exemplo de luta contra a criminalidade é levado a cabo pelo Inter de Angola, através do desporto. Potenciar os jovens cada vez mais, para além do nosso aspecto social, tem de ver também no aspecto, digamos, humano, não é? Nas suas diferentes modalidades, dá-se a conhecer o que é a fraternidade. A aposta começa sempre. Das 7 modalidades que temos, começamos sempre aí aos 8 anos até atingir a idade sénior. São métodos de prevenção à criminalidade sem que se parta para a repressão.
Uma salva de palmas a esse tipo de iniciativas. Vamos lá, merece, sim senhora. Esporte de um lado com Ernesto Chongolola, o Tichó. Depois viu João Isalino no final, o homem da barba branca. Um abraço ao João Isalino, o homem que estava a representar o Inter de Angola. Afinal é possível. É possível, Mário, e aqui temos aqui de parabenizar o Tichó e aí o João Isalino, não é? Por essa iniciativa. É de angolanos, dessa forma, cada um de nós fizer a sua parte para ajudar a mudança de comportamento, a integração, o desenvolvimento das pessoas, em primeira instância, vamos ter um país de facto bastante agradável. Esta ação é positiva, a consequência aqui vai ocupar os jovens, a desprender a energia pelo futebol, pelo boxe, e de facto temos daqui dar nota 10 a estes patriotas que, com pouco recurso que têm com esta iniciativa, estão de facto aqui a ir buscar jovens. Porque às vezes não perco o raciocínio, culpamos os jovens. Isso também, nós não podemos desculpabilizá-los porque eles deviam assumir as suas pensas. Mas não temos, eles não têm um processo de substituição. Têm muita energia. Se não fizermos o que está a ser feito pelo Tichó e pelo João Isalino, não é? Que está em representação do Inter de Angola, se não for feito isso, claro que eles vão descarregar toda a energia num lado, não é? Claro. Que é partir vidro, rasgar, cortar, etc. Claro, mas a responsabilidade de toda a sociedade garantir uma sociedade vindoura bastante credível. E aqui todos nós somos chamados, em cada um no seu espaço, poder dar a sua contribuição. Aqui o Tichó e aqui o Isaac Isalino, de facto, João Isalino, obrigado, dão aqui uma nota, dão aqui um exemplo positivo e que é possível esta mudança, porque os jovens às vezes têm pouca iniciativa, não sabem por onde começar, onde bater a porta. E, de facto, essa ação temos que nos orgulhar e que o jovem deve assumir a sua responsabilidade, mas também alocar aqui as famílias, que é fundamental. O pai e a mãe devem sempre tirar um tempinho para conversar com os filhos, provocar a mentalidade, ensinar o filho a pensar, a fazer alguma coisa, perceber a capacidade do filho. Porque nós temos pais que também não instruem os filhos. E também isso é uma das causas que leva com que, de facto, os nossos sobrinhos e primos e irmãos põem-se em gangues porque não sabem o que fazer. Então é importante que você que é pai, você que é mãe, tira sempre algum tempinho para conversar com o seu filho, ouvir o sonho dele, instruí-lo, arranjar alternativa, arranjar solução para que ele tenha alguma ocupação. O filho não pode ficar todo dia em casa. É preciso ocupá-lo em alguma coisa útil, onde ele vai então conseguir desprender a energia toda. Para concluir, Mário, esta análise que se impõe, devemos então aqui parabenizar estes dois patriotas e que todo angolano tem essa responsabilidade, tem este compromisso de ajudar a nossa pátria a crescer a todos os níveis. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Kanga Gomes. Nós já vamos para o intervalo e daqui a pouco eu trago um outro assunto. Põe sua aquela imagem que está na abertura. Kanga, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Exato, esta imagem. Pode encher o vídeo com esta imagem. Oh, meu Deus do céu, juventude minha, angolanos, isso não. Isso não. Isso não. Não a violência. Jogar bola assim, tocar música, até pode fazer kuduro, pode fazer rap, seja lá o que for. Isso não. Você morre cedo, não alcança os objetivos, não se torna um homem decente na sociedade, você deixa a sua mãe com lágrimas nos olhos, vê aquele seu amigo que lhe furaram o olho na brincadeira, um que lhe rebentaram a cara. Isso não. Vamos repreender esse comportamento. Regi, vai! Mais um chicote. Mais um para repreender este comportamento. Tem de ser parado esse comportamento. Nós vamos para o intervalo, mas deixa-me dar-lhe essa informação importantíssima. Cuidado com as queimadas. Cuidado. Há pessoas que estão a brincar com fogo e põem fogo no capim seco, porque ainda não começou a chover. Estão a fazer queimadas. Olha,
A queimada não é só perigosa para o meio ambiente. Vamos contar-lhe uma história depois do intervalo sobre as queimadas e o resultado de uma queimada no Cuando Cubano. Não vai embora. Volta conosco depois do intervalo. Até já. Participe na primeira emissão de obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações, com um prazo de 5 anos e um rendimento de 17,5% ao ano. Para subscrever, basta um investimento mínimo de 100 mil kwanzas. Consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro para mais informações. Esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento, disponíveis em www.sonangol.co.au e em www.cmc.au. Invista na energia transformadora de Angola. Invista na Sonangol. Sonangol. Produzir para transformar. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este ou este? Agora ficou difícil de escolher, é que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, leva os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho que ir, mãe. Por favor, te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Africell, a melhor rede ao melhor preço. MT House apresenta Welcome Summer Fly 30 anos de carreira. Domingo, 27 de agosto, às 14 horas. Convidados: Virgílio Fire, Clara Monteiro, Claudete Chizungo, Kelly Silva e Nunes de Almeida. Ao som dos DJs Paulo Gaspar e Nilson Mix. Faça a sua reserva. 923 40 2007. MT House, Rua Graciano Mande, Via Expressa Zona Verde, Benfica. MT House, o seu espaço fora de casa. Toda a Liga Inglesa só na DStv. Todos os golos, todos os confrontos, todos os momentos, todos os lances de Haaland, Salah e Bruno Fernandes. Tudo em português e em HD. Disponível a partir do pacote família. Mantém-te ligado e assista todos os detalhes. É a Liga Inglesa toda, só na DStv. Agradecemos a quem vibra com as conquistas e a quem deu tudo pelo orgulho dos nossos. Topandula. Agradecemos a quem nos inspira, nos faz sentir as raízes de Angola e respira a história. E a quem explora cada canto para desvendar mais de Angola. E a quem leva o nosso nome pelo mundo. Obrigado, Angola! Há 30 anos que estamos com Angola. A todos os que estão conosco, que fazem de nós o banco de referência, obrigado pela confiança. BFA, o banco de todos os angolanos. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Olá, seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso E Voz Ecos e Factos. Estamos na última semana útil, na verdade penúltima, porque ainda teremos alguns dias de agosto na próxima semana. Mas esta é a semana do me faz sorrir, do salário, do plim-plim, do, como vou usar uma expressão muito comum, do jabaculé. Esta semana, a semana do jabaculé. É a semana do cartão. Cartão multicaixa. Sabe, não é? Agora,
o cartão multicaixa, onde está o seu salário, você tem de se mentalizar já que na última semana do mês os terrenos e as casas deles estão legalizados. Vamos direto ao Kikush com a Maria Pedro,